Olá a todos, tudo bem? Essa aula de nutrição foi preparada especialmente para vocês que já me seguem no Instagram, sabem quem eu sou, e também para aquelas pessoas que não me conhecem. Hoje eu vou comentar um pouquinho mais sobre a minha formação e também algumas questões pessoais, das quais vocês vão poder entender como eu cheguei até aqui. E por que eu penso de uma maneira ou de outra que pode ser diferente de algum outro profissional da saúde que aborde o tema da nutrição. Meu nome é Maria Luísa Belotto, sou nutricionista há 24 anos, tenho 2 filhas, sou casada e sou apaixonada pelo tema nutrição. Porque antes de mais nada, eu sou uma grande consumidora e adoro comer. E quando eu falo que eu adoro comer de tudo, aquilo que é gostoso, né? E que nem muitas vezes são saudáveis, e também adoro comer de modo saudável, porque eu descobri que o saudável pode ser delicioso, gostoso, e você pode desfrutar da mesma maneira que você desfruta daqueles alimentos que são considerados ruins ou mal para sua nutrição, ok? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, para contextualizar aonde eu cheguei, né, na minha formação, todo o processo que me fez chegar hoje aqui nesse vídeo para vocês. Eu sou uma pessoa que adora atividade física e desde quando eu era atleta lá no passado, atleta de natação, treinava todos os dias, pelo menos 2 horas por dia dentro da piscina ou fora dela também. E também era muito ativa, moleca, né? Eu tinha muito interesse com aqueles meus colegas que iam à nutricionista e voltavam falando: a minha nutricionista falou para comer isso, aquilo. Então, antes mesmo de eu ter decidido trabalhar com nutrição ou estudar a nutrição, eu tinha uma questão com isso, que era, ok, se eu posso tomar leite, quanto de leite eu devo tomar? Eu sei que ele pode tomar X copos, e eu? Será que é a mesma coisa? Fruta, eu tinha essa questão com a fruta, né? Eu tinha um tio que tinha pomar na chácara dele, e quando ele vinha visitar a gente, trazia caixas de fruta. E era tão gostoso que eu sentava na frente da televisão e era capaz de comer 5 mexericas. E eles falavam: cuidado, menina, fruta tem açúcar. Então eu ficava assim, mas fruta é natural, né? E se fruta tem açúcar e eu devo tomar cuidado, quantas frutas eu posso comer? Então essas questões sempre me acompanharam e eu sempre tive curiosidade de passar por uma nutricionista e também de entender tudo isso. Para vocês entenderem quanto é demais, quanto é equilibrado, o que deve se restringir, o que deve se comer à vontade, então a gente tem que estudar como funciona o nosso metabolismo. Será que o meu metabolismo funciona igual ao seu? Ou igual a uma criança, uma pessoa mais idosa, que esteja gerando uma criança, uma gestante, por exemplo? Ou um atleta, será que um atleta de alto nível de basquete vai precisar das mesmas quantidades, ou quão diferente ele deve comer em relação a um tenista, por exemplo? Então essas questões sempre me acompanharam e eu sempre quis saber mais sobre o tema. Só que quando eu entrei no curso de nutrição em 2000 foi quando eu saí, em 1997, esse é meu RA, de 97. Eu esperava das disciplinas que abordavam o tema nutrição que me dessem essas respostas, e eu não tinha essas respostas. Então, o meu plano de estudo era poder trabalhar desta maneira e encontrar respostas às questões que eu mesma tinha, né? Então, eu aprendi a encontrar essas informações que não estão dadas de maneira mastigada. Você tem que entender toda uma série de informações, de conhecimentos, seja ele da parte biológica, social, comportamental, para entender então
como a gente pode comer e quanto a gente pode comer. Bom, então era isso, eu buscava respostas para as perguntas que eu tinha e nem sempre, nem os professores abordavam dessa maneira e nem o que eu encontrava nos livros falavam o que eu precisava de informação. Pois bem, eu aprendi então a buscar essas informações. Primeiramente, eu ia a diversos congressos da área de nutrição, dentro mesmo da faculdade, da localidade da onde eu venho, que é o interior de São Paulo, me trasladava até São Paulo também para buscar congressos informativos e cada vez mais eu encontrava informações científicas de base, ou seja, de pesquisa científica com informações mais básicas, né, que vão justificar alguma outra coisa na prática, mas que não me dava resposta para as práticas do nutricionista para que pudesse entregar ao seu cliente. Então, eram informações que a gente chama em ciência, informação de base, ciência de base. E eu precisava que fosse mais prático, que eu conseguisse transpor essa informação da base na prática das pessoas. Então essa sempre foi a minha inquietação e é claro que eu fui buscar isso no meu doutorado. No meu doutorado eu queria entender quem é o profissional de nutrição esportiva, o que ele tem que saber em questões técnicas, né, de informações científicas, de base, mas também como colocar isso de uma maneira prática para o meu cliente, que vai ser ou atleta de alto nível, ou aquela pessoa que busca uma melhor estética ou uma melhor saúde na sua vida. Então, eu estudei dentro de uma faculdade de educação, eu não fui para áreas de biológicas, porque o que eu buscava naquele momento era informação sobre formação de um profissional, mas claro que eu também precisava da informação técnica da nutrição do esporte, que é a questão de fisiologia, bioquímica, essas ciências mais biológicas, mais duras, né? Então aí o que eu consegui fazer foi encontrar uma professora dentro da faculdade de nutrição de Barcelona, no caso eu estava vivendo em outro país, e lá eu fiz o meu doutorado entre a faculdade de educação e a faculdade de nutrição. Muito bem, regressei ao Brasil e voltei a casa, né? No caso não era minha faculdade, mas fui atrás dos professores que me formaram e a professora Cláudia Cavalieri, da qual eu falo com muito carinho, me recebeu no seu laboratório. Então ela já não estava na minha faculdade em Piracicaba, que era a Unimep, uma universidade privada, e agora ela já estava na Unicamp, né, em Campinas, uma faculdade estadual, e ela estava no curso de Educação Física trabalhando com algo que nós já tínhamos começado no passado, que era sistema imunológico, alimentação, consumo de fibras e pessoas fisicamente ativas. Então eu saí da faculdade de Educação e fui para uma faculdade de Educação Física. Perceba vocês que eu comecei na nutrição, fui para Educação e depois para Educação Física. Uma vez terminado o meu doutorado, eu regressei ao Brasil e dei aula diversos anos na faculdade privada e, ao mesmo tempo que eu estava na faculdade privada, eu estava fazendo pesquisa como pesquisadora colaboradora desse laboratório da professora Cláudia e, ao mesmo tempo, tinha um consultório e, ao mesmo tempo, tinha duas meninas. Então, vocês podem ver que vida de professor e cientista é dura, é como se fosse uma vida de atleta. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente gasta muita energia, no caso, uma energia física e mental. Para isso, você também precisa ter uma boa preparação e uma boa alimentação, com certeza. E é disso que a gente vai falar hoje. Sem mais delongas, vou entrar no tema nutrição e espero que vocês gostem, ok? Então, para a elaboração dessas aulas, eu elaborei algumas questões, algumas perguntas, das quais eu vou tentar responder. Bom, para a elaboração dessas aulas, ou dessa aula precisamente,
eu fiz algumas perguntas que eu acho que é de grande interesse e de confusão das pessoas que eu lido, que eu converso, o meu meio social acaba perguntando. Então, são questões que a gente vê realmente que as pessoas estão precisando de respostas. Então, uma das perguntas é: nossa, se sabe tanto hoje sobre nutrição, por que que as pessoas estão tão confusas? Essa é a primeira questão. E por que que a gente faz dieta? E por que dieta tem que ser sofrida? Por que que as pessoas evitam falar do tema alimentação? O que envolve o ato de comer? É apenas escolha dos alimentos? Porque eu, como nutricionista, posso fazer uma dieta linda, maravilhosa para você, você entendeu o que você tem que fazer, você vai para casa, mas aí você vê que no seu dia a dia você não consegue colocar aquilo em prática, seja por falta de tempo, seja por falta de habilidade, não sabe trabalhar na cozinha, ou acha tudo muito cansativo, não gosta, ou chega em cima da hora para comer e tá com fome, não vai ter paciência para fazer o que tem que ser feito, ou não gosta daquilo e tá sendo imposto. Essas questões costumam pegar demais e acaba sendo a dificuldade das pessoas colocarem em prática uma alimentação adequada. Falando em alimentação adequada, o que é adequado, né? O que é equilibrado? Será que para você é diferente do que seria para mim? Então, isso é uma questão que a gente tem que resolver, né? O que é uma alimentação equilibrada? Ela tem que ter o que e quando, em qual quantidade? Essa é uma das questões que pega bastante. E outra questão, existe uma dieta ou uma maneira de comer melhor que a outra? E aí, será que o jejum intermitente funciona de fato? Eu gosto de fazer jejum, o outro vai me dizer, eu não consigo ficar sem comer. E qual é o resultado que nós temos quando a gente coloca em prática um tipo de alimentação, seja vegetariana, seja o jejum, seja com baixo teor de carboidratos, hiperproteica? O que é que acontece no final das contas quando a gente começa a escolher o nutriente que a gente vai ter como prioridade na nossa alimentação? E por último, uma questão que era a questão sobre perda de peso. Em quanto tempo dá para se perder peso? Será que é um processo lento, um processo rápido? Como é que funciona isso, né? Será que meses é um tempo considerado grande, longo? Ou será que em apenas alguns dias eu posso fazer aí, ó, o drop-off de 5, 10 quilos? Como é que funciona isso? Em quanto tempo eu preciso para perder o peso que eu tenho que perder? Então, são questões que realmente pegam na vida da gente e eu vou tentar responder para vocês através da organização de informações que seguem agora. Outra questão muito importante é conhecer, ok, Malu, agora você vai passar informações sobre nutrição, como eu sei que para mim o consumo desse alimento vai ser suficiente nessa quantidade ou em outra quantidade. Como é que eu faço isso? Bom, o meu intuito aqui não é passar dieta personalizada para ninguém, mas sim é desmistificar alguns conceitos que permitam então que você faça escolhas mais certeiras, mais acertadas, né, para o seu caso. E é o que eu acabo fazendo não vou dizer longo prazo, porque o processo de ensinar como se come, ele não é rápido, mas ele também não é tão longo assim. As pessoas recebem a informação no primeiro momento e eu vou trabalhando elas ao longo do processo, que dura entre 6 meses a 1 ano. É claro que para algo ficar mais consolidado como prática diária, tem que, primeiramente, a pessoa aceitar a querer fazer aquilo, estar confortável em querer colocar aquilo em prática e também colocar em prática por um período de tempo
que vai ser necessário para ela mudar a percepção, seja através do paladar, seja através do conforto que aquilo acaba trazendo na sua rotina, porque se é algo novo, esse algo novo ele pode ser algo incômodo, mas se a gente faz durante um processo de tempo relativamente longo, ele acaba sendo mais familiar. E mesmo sendo mais familiar, você pode adaptar ao seu paladar, fazendo de uma maneira ou comendo em combinação com outro alimento. Então, todo esse processo, todo esse comportamento do indivíduo com o alimento, cada um em particular é próprio, né? Tem o seu tempo, tem as suas características, sua maneira, a sua aceitação. Por isso que a gente fala que a nutrição é individualizada. Sim, a prescrição, a quantidade é individualizada, mas cada caso, cada comportamento, cada aceitação também é. Então, esse trabalho ele acaba sendo de médio a longo prazo, mas o que a gente trabalha realmente na consulta, da primeira momento que a gente tem contato com o paciente até a última consulta, que não existe a última consulta, tá? Até o profissional pode falar, olha, não sei aonde mais eu posso contribuir, mas sim, é uma identidade de relação com o paciente que é criada durante as consultas também, né? Mas geralmente eu faço todo esse processo educacional entre 6 meses a 1 ano, mas a tendência ao longo do processo é poder ensinar o paciente de que ele é que vai fazer a decisão de quantidade, né? Então, quanto ele precisa, ele sabe. Mas se ele pode ajustar essa quantidade para mais ou para menos, vai depender dele. Só ele vai poder responder. É muito bacana e vocês acabam aprendendo isso ao longo do processo. Então, já que a transferência da informação é para gerar autonomia, hoje eu vou falar de uma maneira generalizada para gerar autonomia para vocês. Outro ponto bastante importante que eu vou pedir muita atenção para vocês é conhecer a composição do alimento. Como? Começa a ler rótulos. Então, como é que funciona o rótulo? Ele traz a informação nutricional, que é um monte de números e de nutrientes que você fala, ai meu Deus, como é que isso funciona? Começa percebendo qual é o meu interesse. É reduzir, é aumentar o consumo do carboidrato? Então, se você está querendo ganhar peso, sabe que tem que comer mais. Então, vamos tentar relativizar o consumo de carboidratos, né? Então, você sabe que se for para emagrecer, vai ter que ficar de olho no carboidrato. A gente não tira ele de jeito nenhum, a gente não tira. E eu vou explicar por quê, mas a gente quer reduzir. Então, você começa a ler os rótulos e vamos supor, você quer comer um pão. Tem 2 pães. Um que diz que tem 20 gramas de carboidrato naquela porção, o que é a porção? É o que é recomendado o indivíduo comer, né? Então, se a porção é de 2 fatias, recomenda-se o consumo de 2 fatias. Se a porção recomendada é de meio pacote é o que é normal uma pessoa comer. Acima disso, são condições que talvez seja diferente da grande maioria, tá? Então, se você está procurando um pão com um teor menor de carboidrato, começa a comparar uma marca com a outra. Você sabe que fibra é importante, né? E carboidrato com fibra tem um efeito benéfico para o organismo. Essa informação está por aí, você já deve ter escutado, e se não escutou, está escutando agora, sem problema nenhum. Mas aí você começa a ver, puxa, esse pão não tem fibra, esse pão tem 1 grama, mas aquele pão tem 7 gramas. Então, para 0, 1 e 7, eu acho que esse aqui, o que diz que ser integral, tem fibras, é isso que vai nos interessar. Alguns produtos também dizem que são integrais e que são fontes de fibras, e quando você olha, diz lá 2,5 gramas, aí você fala, mas isso é muito ou é pouco?
Sigam as aulas da Malu que vocês vão saber o que é muito, o que é pouco. Mas geralmente numa porção de carboidrato recomendada pelo pacote, 2,5 grama é o mínimo de fibra para ser considerado pela indústria como um alimento integral, por exemplo. Então essas informações eu vou pedir, se vocês estão aí comigo concentrados, voltem, né? Se precisar voltar, né? O vídeo, não tem problema nenhum, mas anote isso, comece a fazer um mapa de entendimento de como funciona, quais são as questões mais importantes que eu devo saber sobre o alimento e sobre a minha nutrição. E aí a gente vai ponderando e vendo, será que eu preciso disso? Será que não? Quando eu como isso, eu tenho mais fome, mais vontade de comer isso, né? Uma quantidade maior. Mas eu já cheguei no meu carboidrato. Será que eu devo trocar de alimento? Talvez essa seja a solução. Então, são dicas assim que você precisa entender. Mas para entender isso, tem que entender um pouco de composição dos alimentos. Então, eu vou pedir, fica ligado, leia rótulo, procure saber sobre aquele alimento em questão. E se for um alimento que não tem rotulagem, você pode olhar na internet e pedir a composição nutricional daquele alimento. Por exemplo, uma maçã. E aí você compara a maçã com o pão. E se você comer 2 maçãs, quanto isso refere em pão? Ok? Então fiquem ligados. Outra informação super importante que eu sempre vou dar uns toques aqui para vocês é sobre como funciona a nossa célula. Porque nossa célula, ela precisa de energia. E qual é a moeda energética do nosso corpo? Você sabe? Será que é a gordura? Será que é a proteína? Será que é o carboidrato? Será que são as vitaminas, os minerais? Ou de tudo um pouco para fazer essa célula funcionar? Então, entender como é isso permite também que a gente entenda como vai ser o nosso consumo, como equilibrar o consumo desses nutrientes todos para atender o que a nossa célula precisa. Foi assim que eu fui tateando e descobrindo uma maneira de passar para o meu cliente o quanto realmente ele precisa. É claro que eu vou realizar, não só eu, como qualquer nutricionista, os cálculos matemáticos através de protocolos que a gente escolhe de acordo com a situação, isso a gente aprende na faculdade de nutrição, para poder então elaborar um plano alimentar e passar informação para os seus clientes ou pacientes, né? Nem sempre o cliente da nutricionista é uma pessoa considerada enferma, né? Então a gente acaba chamando de cliente e não paciente, mas todos nós temos que ser pacientes, seja você aí também, para receber essa informação e ver se ela vai fazer sentido para você. Pois bem, voltando para a nossa bioquímica, né, do nosso corpo humano, entendê-la permite então com que a gente consiga prever como o alimento tem que entrar no nosso organismo, quanto tempo ele demora para ser digerido, como ele vai ser digerido, como ele vai ser distribuído e qual é a moeda energética que eu preciso, ou seja, quando eu falo moeda energética é qual é a substância química que vai me permitir me manter vivo, funcionando, realizando todas as minhas atividades internas. Então é isso, pessoal, isso é muito importante. Para a gente entender melhor isso, pessoal, eu separei aqui mais ou menos, eu digo mais ou menos porque algum tema eu vou juntar com outro e vai ser menos ou mais, não sei. 10 pontos que a gente precisaria prestar atenção para entender se a nossa alimentação está adequada ou não. De novo, eu recomendo vocês anotem essas informações, pega aí um caderninho de notas, uma folhinha à parte e escreva os pontos chaves e depois coloque isso de uma maneira bem organizada e pensando na sua vida em particular, naqueles pontos que devem ser melhorados de acordo com essa informação que eu tô passando, tá bom? Então, alguns deles nem precisa colocar no papel, mas tenha em mente, tenha em consideração que são fundamentais para que você coloque uma alimentação adequada em funcionamento na sua vida, ok? Então, eu vou ficar olhando aqui para o meu computador, mas, por favor, entenda que eu tô aqui com vocês.
ir às compras e determinar quando. Então a questão é, quem é que vai comprar? Primeira coisa, é você? É sua mãe? É seu marido? Você mora com quem? Aonde você mora? Você tem uma cozinha que te permita cozinhar? Então tudo isso a gente tem que estabelecer. Se você mora com a sua mãe e vai consumir aquilo que ela oferece, então tá na hora de você agir, tá na hora de você falar, mãe, eu vou contigo no supermercado, ou mãe, deixa que eu faço a compra, ou mãe, a partir de agora, por favor, inclua esses itens na sua lista de compra. Então, algo tem que ser feito para que o alimento chegue em casa. Mesma coisa se você não quer comer doces porque está tentando perder peso, quer comer melhor. Então, você está num ambiente que tem tudo aquilo, o que é que você vai fazer? Você vai deixar de comer? Eu acho que essa não seria a solução, né? Porque vai ser uma mudança muito drástica, mas você precisa entender o quanto daquilo você poderia comer. E você vai comer aquilo depois de ter comido o quê? Então, sim, a sua alimentação, realmente, o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, isso são as refeições principais do dia, elas precisam estar adequadas para depois você se permitir ter algum alimento extra, seja como aperitivo ou sobremesa, ok? Mas você tem que se envolver em se vai ou não vai ter aqueles itens na sua casa, à sua disposição, ou nem estou falando da sua casa, estou falando do trabalho. O que é que você vai levar para comer para o trabalho ou aonde você vai comprar o seu alimento ali quando você estiver fora de casa. Tudo isso implica muita atenção, organização e mentalização prévia. Hoje, no almoço, eu vou estar em tal lugar e lá eu sei que eu posso contar com esse restaurante. Nesse restaurante vai ter esse tipo de comida e é esse tipo de comida que eu vou procurar. E não, o que é que tem lá? Que horas vai me dar fome? Que horas vão me liberar? Se isso acontece, leva de casa. Sua melhor solução. Outro ponto, pode anotar aí, é qual vai ser os horários das suas refeições. Para determinar o horário da refeição, a gente precisa saber o horário que a gente vai estar acordado, né? Que é o momento que a gente vai poder comer. Então, que horas você foi para a cama? Que horas você vai acordar? Esse é o ponto chave que a gente precisa entender. Quando vai ser a última refeição do dia e quando vai ser a primeira refeição do dia. Bom, uma vez que você já sabe, então vamos supor que você vai acordar às 6 horas da manhã. Você tem que sair de casa a que horas? Será que acordando às 6 dá tempo de você comer, se preparar e sair? Ou será que talvez seja interessante acordar minutos antes? Já que você vai ter que fazer um café da manhã, a gente vai comer em casa, que é o lugar onde a gente melhor pode escolher os alimentos, né? E depois a gente sai. Ok, então presta atenção, faça um roteiro de horários para café da manhã. Eu já falei, as 3 principais refeições do dia. Pro almoço e pro jantar. Ah, Malu, então, o problema é que eu saio muito cedo de casa, eu não tenho fome, e aí o meu almoço só vai poder ser às 2 da tarde. E eu fico meio perdido, porque às 11 horas me dá fome, eu não sei o que comer, se eu como, se eu espero o almoço. Existem várias questões de diversos tipos dessa natureza. Então, por isso que eu tô falando. Não tem muita fome, logo quando acorda, a gente dá um pequeno estímulo para sair do jejum da noite e depois, quando começar a fome, você vai comer seu café da manhã. Mas para isso você precisa ter o tempo para comer, o local para comer. Não adianta vir com questões do tipo, ai, não posso parar o que eu tô fazendo. Porque se isso acontecer, realmente eu vou falar para vocês, tem que comer antes. Tá? E comer antes significa treinar o corpo para receber algo no momento que você não tá afim. Isso é treino, gente. Assim como você se acostumou a ficar sem comer, você também acostuma a comer. Mas para isso, a mentalidade tem que mudar. Você tem que se permitir
a colocar em prática algo que talvez você achava que era automatizado, mas que eu tô dizendo aqui, que o melhor começo do dia é dando ao seu corpo alimentos para que ele já vá digerindo, para que ele já forneça o açúcar necessário para estar rodando aí e você ter uma boa atividade mental ou física. É claro que se você acordar e for treinar e o seu treino é muito pesado, é muito cansativo, é muito aeróbio, precisa de muita respiração, a gente vai adaptar o que você vai comer antes e adaptar o que você vai comer depois. Existem 1 milhão de adaptações, de personificação da rotina, mas o que eu estou querendo dizer aqui, tem um café da manhã, tem um almoço e tem um jantar. Se o seu almoço não for no horário convencional e for muito tarde, a gente vai ter lanches intermediários que a gente possa comer. E a mesma coisa com o jantar. Eu tenho muitos casos de clientes que me dizem, eu trabalho o dia inteiro fora, depois eu vou para a faculdade e só depois eu vou para casa e só depois eu vou conseguir jantar. Então eu acabo não jantando porque tá muito tarde, eu tô cansado, não tenho o que comer. Essas particularidades também a gente tenta solucionar cada caso com a sua possibilidade, porque são 1000 questões aí que se envolvem. Mas o que eu quero dizer aqui, estabeleça 3 momentos para realizar as 3 principais refeições. Por quê? Porque são nesses momentos que você vai conseguir dar ao seu corpo tudo aquilo que ele precisa. Se você fizer uma refeição só no dia, ela não vai ser suficiente para que você atenda às necessidades do corpo. Eu preciso que você divida em 3 momentos diferentes para poder atender essa demanda. E para aquelas pessoas que gastam muita energia, a gente tem as refeições intermediárias que sustentam essa necessidade de maior aporte, né? Mas pessoas que têm uma atividade de rotina, de um treino leve, uma atividade de trabalho, seja no escritório ou mesmo em ativo, né? Indo para lá e para cá, como são enfermeiros, médicos e tal, dá sim para a gente organizar através de uma alimentação adequada de 3 refeições por dia. O que é que deve conter essas refeições? É isso que a gente vai falar agora. As principais café, almoço e janta, as principais refeições do dia precisam ter 3 tipos de alimentos sem falta. Então, são 3 refeições no dia que vão poder te dar os 3 itens que não podem faltar na sua alimentação, para que ela seja, então, considerada balanceada, saudável, ok? Então, vamos lá. O primeiro deles, carboidrato. Então, se eu como carboidrato, eu preciso comer devagar e sempre, tá? Por quê? Porque se eu comer tudo de uma vez, o efeito no meu corpo vai ser drástico. Eu certamente vou armazenar uma quantidade que naquele momento eu não vou usar, né? E eu vou armazenar de alguma maneira. Como é que eu armazeno carboidrato em excesso no meu corpo? Você já deve saber. É aí que a gente engorda, né? Então a gente começa a ganhar peso e a gente armazena o que é açúcar em forma de gordura corporal. Então a minha alimentação ela tem que ter o carboidrato nas 3 refeições, café, almoço e janta, numa maneira equilibrada. Nem tudo num só horário e nem tudo num outro horário, né? Nem tudo no começo do dia, nem tudo no final. A gente vai equilibrar muito bem. Segundo nutriente fundamental, proteína. Proteína vai atuar de diversas maneiras, mas principalmente dando saciedade para esse momento, né? E a proteína que, assim como o carboidrato é o ponto forte dele, vamos dizer assim, é proporcionar energia para o corpo, a proteína até pode proporcionar energia, né? Então, quem não come carboidrato acaba obtendo energia de outra maneira, que no caso pode ser através da proteína. Mas essa não é a principal função dela. A principal função dela é aportar nutrientes que vão formar células estruturais e células que trabalham com toda a nossa orquestra química do corpo. Hormônios, substâncias fundamentais para que controlem outras atividades químicas necessárias do nosso corpo.
tá bom? Então essa é a função da proteína estrutural e a questão dela presente junto com o carboidrato é proporcionar uma saciedade melhor. Se a gente só come carboidrato sem proteína, daqui 1, 2 horas a gente vai estar com fome de novo. Pode perceber isso. Então a gente procura colocar proteína também presente nessas 3 refeições. E por último, algo que não pode faltar, porque consumindo ele, você vai ter o consumo de outras substâncias, né? Assim como a proteína também, toda a proteína que a gente acaba comendo, não toda, mas principalmente se ela for de fonte animal, ela acaba trazendo gordura, né? E gordura é fundamental para o nosso corpo também. Mas como a gordura vai chegar de alguma maneira ou outra, a gente nem coloca ela como questão aqui. Mas esse terceiro item agora, que eu vou chamar de fibras, ele sim vai trazer, além das fibras, vitaminas e minerais. E quais são os alimentos ricos em fibras? Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leguminosas como feijão. E são diversos os alimentos que têm a fibra na sua composição. Em cada momento do dia a gente vai escolher a melhor opção, como por exemplo a aveia e frutas no café da manhã, feijão, arroz integral, que nem às vezes, nem sempre precisa ser integral em todas as refeições, a gente explica por quê também, mas a gente pode ter as verduras, os legumes, o feijão, que vão fazer aquele aporte de fibra no almoço e também te dar saciedade e vários outros nutrientes para que a sua digestão aconteça no tempo certo e a absorção, a metabolização dos nutrientes também, tá? Então, com isso a gente consegue equilibrar as funções do corpo, porque o alimento entra devagar, vai indo para onde ele tem que ir, na presença daqueles minerais e compostos que vão ajudar na defesa, né, no sistema imunológico, que é reparar alguma atividade agressora no corpo, como os radicais livres. Então a gente precisa muito desses nutrientes para que façam a sua função no corpo. E no jantar também a gente deve repetir a sua ingestão. Por quê? Porque a gente precisa de uma quantidade muito grande e só comer verdura no almoço e deixar a janta sem a presença delas, além de fazer a absorção do carboidrato muito mais rápida, e é quando a gente consegue armazenar o carboidrato como gordura, então eu preciso da fibra para frear essa velocidade, eu também preciso de quantidades não maiores, mas para atingir a necessidade que o nosso corpo precisa de vitaminas e minerais. Com isso, eu só vou fazer um recapitulado aqui para vocês não esquecerem: 3 refeições ao dia com 3 itens que não devem faltar. Quais são eles? Carboidrato na medida certa, proteínas, que junto com as proteínas vem algumas vitaminas e gordura também, e as fibras que são, que junto com as fibras estão presentes as vitaminas e minerais e também saciedade. E agora, só para resumir então para vocês, eu falei que para a gente equilibrar nossa alimentação, eu preciso de 3 refeições ao dia. E nessas 3 refeições, em cada uma delas, eu preciso de 3 tipos de alimentos. Alimentos fontes de carboidrato, alimentos fontes de proteína, que junto com a proteína eu tenho a gordura e também tenho certas vitaminas e minerais que só ali se encontram ou se encontram com maior quantidade do que os legumes, verduras, que fazem parte do terceiro grupo que eu pedi para vocês incluírem diariamente nessas 3 refeições, que são as fibras, né? Então, as fibras que geram saciedade, trabalham o sistema imunológico, trabalham o seu intestino e ainda provém vitaminas e minerais fundamentais para o nosso dia. Agora que a gente já viu em qual momento comer, o que comer, como combinar, né, os alimentos, não falamos deles em particulares, eu só apenas generalizei, né, como carboidratos, fibras, proteínas,
Mas a grande questão é, ok, e quanto eu devo comer? Como eu já tinha falado também, que vai depender muito da sua atividade física realizada ou também do momento fisiológico que você se encontra. Será que é uma adolescência, o indivíduo está crescendo, ele ainda é uma criança, é um idoso, é uma gestante, é uma pessoa muito ativa fisicamente ou uma pessoa sedentária? Então, cada situação dessa, e ainda tem outras que a gente não comentou e nem vai dar para comentar aqui, que são os casos das doenças também, em cada situação dessa tem uma recomendação em quantidades diferentes. Mas se a gente estiver pensando uma pessoa de mais ou menos entre 20 e 60 anos de idade, ou seja, uma faixa de idade aí bastante grande, e do sexo feminino, é claro que o sexo masculino consome mais energia porque a musculatura dos homens é mais volumosa do que das mulheres, então também vai ter uma variação. Eu vou falar então em modos gerais para uma mulher entre 20 e 60 anos, qual seria o consumo, a quantidade do consumo dos alimentos, tá bom? Então vamos pensar o seguinte: como eu equilibro o açúcar do sangue? Então, se eu como demais, eu tenho que regular essa quantidade, e quando eu tenho que regular de maneira muito rápida, porque a quantidade de açúcar no sangue ela é muito elevada, é quando eu armazeno o açúcar. Então, eu não posso comer demais. Quando eu como pouco demais, além de ficar sentindo fome, né? Eu também me sinto um pouco mareado, às vezes eu vejo brilhinhos, ou então a gente começa a ter a visão mais escura e se sente irritado, isso não é legal. Então, uma maneira que nós pensamos em manter a glicemia é entender quanto de carboidrato aquele corpo precisa num dia alimentar e dividir isso em grandes refeições, como as principais refeições, e a gente também pode pensar no momento que o açúcar vai caindo, que a gente vai sentindo que tá precisando comer alguma coisinha, a gente dá um estímulo para aguentar a próxima refeição e ali repor de uma maneira mais adequada esse carboidrato, porque se eu reponho antes demais, eu posso dar ele de maneira isolada, sem fibra, sem proteínas, né, sem gorduras, e esse carboidrato ser estocado como gordura por ter sido excessivo para aquele momento. Então, essa relação de controle glicêmico ao longo do dia, a gente consegue fazer. E eu vou dar aqui um exemplo prático para que então vocês entendam uma pessoa entre 20 anos, que é jovem, 60 anos, que já está em outro metabolismo, mas uma ideia de quanto elas vão precisar para manter então a glicemia constante e a energia e um corpo funcionando no metabolismo do qual a gente chama de mais eficiente. Então, o organismo que tem a presença do carboidrato, ele funciona na sua máxima potencialidade de consumo calórico, tá? Ah, e aquelas pessoas que tiram o carboidrato, comem pouco demais, como é que faz? Bom, essas pessoas que fazem uma dieta da qual a gente chama de cetogênica ou hipocalórica, pode até ser cetogênica e normocalórica, né? Como tem também aquela que você deixa, você consome menos energia do que realmente precisa. O que acontece? A pessoa vai morrer se comeu menos do que precisa? Não, porque nós temos reservas no nosso corpo e também nós podemos fazer uma regulação de qual é o nutriente que vai fornecer energia na falta daquele principal que é o carboidrato. Então, se me falta carboidrato, qual é o nutriente que vai contribuir para a fonte de energia? Tem outros que estão ali presentes, ajudam na produção de energia, mas não é a principal fonte, como é o caso da gordura. E se a gordura estiver sendo muito chamada, recrutada para fornecer energia para esse corpo, eu também corro o risco de usar a minha própria musculatura, células
da musculatura, células que são ativas para contribuir para a produção de energia que o corpo precisa para aquelas funções vitais. Quais são as funções vitais? Principalmente manter o cérebro ativo, funcionando, porque senão a gente desmaia, e desmaiar é um sinal de que alguma atitude vai ter que ser tomada, não dá para continuar do jeito que tá, né? É quando a pessoa é socorrida e aí a gente dá primeiramente o sal para restabelecer as conexões químicas e depois o açúcar, ou concomitantemente os dois, né? E a terceira fonte de energia, no caso, se eu estiver consumindo demais a gordura, né? E os produtos da quebra da gordura podem chamar a atenção ao corpo que algo está acontecendo, eu preciso fazer algo, tomar uma atitude, é quando a gente consome a própria proteína, tecido muscular, como fonte de energia. Isso não é bacana porque a musculatura é um tecido estrutural nosso e um tecido vivo que gasta energia, e utilizar isso como fonte de energia, se autoconsumir, não é bacana, porque também a quebra da proteína vai ser de certa maneira tóxica para o corpo, e o corpo então não funciona da melhor maneira com essa fonte de energia, tá bom? É como se você colocasse uma gasolina que não é tão eficiente num automóvel que funciona melhor com um combustível determinado X. Ele até funciona com outro, mas ele não está preparado 100% para utilizar aquele outro combustível. Então, o corpo sim, ele se adapta, e se isso for a longo prazo, o corpo também se adapta, tá? O grande problema que eu vejo de dietas dissociativas, que é aquela que concentra num tipo de nutriente e deixa outro de fora, é exatamente aquela típica expressão: só hoje pode, né? Então, se eu não estou comendo carboidrato e de repente eu vou numa festa de aniversário, que eu tenho salgadinhos, eu tenho bolo, eu tenho docinho, eu tenho bebida alcoólica, tenho suco ou refrigerante, seja o que for, receber tudo aquilo depois de tempo sem trabalhar com aquilo, o corpo ressente. E aí acontece uma grande bagunça que deixa o corpo bem confuso, ele não sabe como proceder, porque ele estava trabalhando de uma maneira e de repente você troca. Isso já nos dá um indício de que quando a gente planeja a nossa dieta, ela tem que ser constante, né? O mais constante possível. É claro que vai ter aqueles momentos de final de semana que a gente vai dar uma alterada na rotina, ok. O que não pode acontecer de maneira muito drástica e de maneira desordenada. Então, o que acontece quando você sai da sua rotina alimentar? Você volta assim que você puder. Então, por exemplo, foi num casamento, né? Que é uma situação super especial, legal, né? Porque tem um monte de alimentos diferentes, a gente adora, claro que sim. Então, a gente aproveita. Só que na refeição seguinte, seja no dia seguinte ou quando for, a gente retoma a nossa normalidade. E assim o efeito é amenizado, sem dúvida nenhuma. Então, aprender que, já que enfiou o pé na jaca, já que saiu da dieta, já que eu perdi tudo que eu estava fazendo, não pense que perdeu tudo. É só voltar para o ponto que você estava, que você deixou, que você parou, e continue dali. Os efeitos vão ser bem mais suaves do que se você se entregar e quiser pôr tudo a perder, ok? Lembre-se disso. Bom, então quanto precisa uma pessoa de carboidratos? Então vai depender muito, como eu falei, mas geralmente numa refeição grande, como café, almoço e janta, que são refeições representativas, a gente vai consumir de 30, 40, 50 ou até 60 gramas de carboidrato. Bom, de 30 para 60 é o dobro, concorda comigo? Sim, mas se você entender aonde estão as 30 gramas dos carboidratos, fica mais fácil. Como aprender a fazer isso? A gente tem que estudar um pouquinho a composição dos alimentos. Eu faço muito disso com os meus pacientes e a gente acaba aprendendo isso de uma maneira bem fácil. Por quê?
porque os alimentos se repetem, né? E num primeiro momento é muita informação, eles falam, ai meu Deus, não vou entender. Vai se entender, porque toda a nossa dieta é planejada assim. E eles vêm e repetem, e vêm de novo, e não sei o que, e chega uma hora, não, mas eu já sei. Então, é algo que vem com o processo. Não fiquem preocupados se vocês não sabem. Na verdade, vocês nem têm que saber. Quem tem que saber é o profissional que vai orientar vocês. O que vocês têm que saber é que toda informação de orientação está pautada em uma ordem, em uma sistematização, em um controle da informação. As coisas não são dadas assim porque a gente acha bonitinho, ou porque tá na moda e porque estão dizendo que é bom e não é, tá? Então tudo tem uma explicação por trás. Você deve confiar no seu profissional e perguntar, questionar, mas por que isso? Entendendo os porquês, fica mais fácil você colocar em prática. Isso é sem dúvida nenhuma, ok? Então vamos lá. Se eu leio o rótulo e vejo que 2 fatias de pão tem 22 gramas de carboidrato, opa, 22, a Malu falou entre 30 e 60, eu ainda consigo comer uma fruta e talvez colocar um pouco de aveia. Ai, mas quanto, não importa quanto tem isso, né? Você já vai tendo uma noção de que se o pão diz que na fatia tem 40 gramas de carboidrato, você fala, nossa, mas eu tenho um outro que 2 tem 22. Aí você já consegue ter uma noção do que tá acontecendo. Ou então torrada, né? Ou a bolacha, água e sal, que o pessoal acha tão inofensiva e até há pouco tempo atrás ela era tão presente nas dietas das pessoas, né? Quando eu fazia no passado o registro alimentar, a pessoa falava assim, eu como bolacha, não como pão. E aí a bolacha muitas vezes é bem pior, porque a concentração do carboidrato é maior, já tem a gordura da bolacha, que é uma gordura da indústria, um tipo de gordura não muito saudável, e ainda a gente põe mais gordura, recheio, e alguns comem, né, ela sem nada, mas muita gente acaba colocando coisa. E aí o negócio sai do controle. Então, assim, hoje, se você quiser comer em bolacha e comparar com o pão, quantas bolachas são? Você já começa a ter uma noção por aí. Mas lembre-se que o ideal é ter a presença da fruta, de uma aveia. Então a gente sempre consome um pedaço de pão, que não seja 2 pães ou um pão inteiro. Às vezes a gente come meio pãozinho, mas a gente também coloca fruta, a gente coloca aveia, a gente coloca muitas vezes uma proteína como ovo, como queijo, como leite, como iogurte. Então isso tudo vai do planejamento que você vai fazer para você mesmo, né? Aí eu tenho que ter fruta, que são as vitaminas e minerais, eu tenho que ter a proteína, que no meu caso pode ser um copo de leite ou um ovo, ou tenho que ter também o carboidrato, que pode ser um pão, uma bolacha, uma torrada ou aveia. Ai, mas aveia é mais saudável, né? Sim. Aí a gente começa a fazer as escolhas mais inteligentes. Porque a bolacha tem a gordura da indústria, né? Sim. Então eu não posso comer bolacha? Gente, poder ou não poder, depende. Você vai comer todo dia? Você vai comer todo dia? Eu vou falar que não. Mas se você falar, eu gosto muito, então de vez em quando que é de vez em quando? Também a gente tem que entender, porque de vez em quando pode ser um dia sim, um dia não. Então coloca um dia específico na semana e ali você deixa para comer uma bolacha, outro dia você come uma crepioca, uma tapioca com recheio bacana, você coloca também sementes que são ricas em fibras, vitaminas e minerais também. Então assim, a gente pode enriquecer a tapioca, que é uma farinha branca, né? Assim como a farinha de trigo, a tapioca é um outro tipo de farinha. Então a gente tem que saber dosar, né? Quanto de farinha equivale a farinha de tapioca? É muito próximo, são pozinhos secos que tem a composição bem próxima. Então a gente começa a fazer essas conexões, tá? Então a gente falou quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, geralmente a gente coloca um alimento proteico numa porção, aí depois a gente treina muito bem o que é uma porção, né? O Ministério da Saúde tem o manual do que é uma porção de alimento
né, para o brasileiro, então fica fácil, é só dar um Google, você acha, você começa a se interessar pelo tema, começa a explorar, tô dando a dica aqui para vocês, né, composição de alimento, como ler rótulo, isso tá na Anvisa, tabelas de composição de alimento, a Unicamp tem uma disponível no site, a mais completa do Brasil, gratuita, né, número de porções recomendadas para ingestão do brasileiro, né? Um adulto saudável, né? E o número de porções e tamanho de porções. Então aí a gente começa a entender como é que funciona uma alimentação equilibrada, balanceada. Então, quando eu recebo lá no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social informações isoladas sobre o consumo de certo alimento, isso tem que ser contextualizado, isso tem que ser planejado, pensado no dia alimentar. A gente começa a ter informações através, né, do conhecimento que a gente levanta sobre os alimentos e como comer bem e tal, e que eu tô passando aqui para vocês, prestem atenção, tô te dando algumas dicas de ferramentas que você deveria ter à mão para poder então julgar aquelas informações que chegam para vocês de maneira isolada. Falando de informações que chegam de maneira isolada, vale muito a pena dizer sobre os artigos científicos, né? Então, o que eu escuto muito na rede social é: saiu um artigo na revista X falando sobre o consumo do leite. Vamos falar o leite super polêmico. Então, quando chega que, nossa, os pesquisadores encontraram que o leite, ele inflama o organismo e tal, não sei o quê. Vamos prestar atenção. É um artigo que foi publicado como, onde, com quantas pessoas, em qual condição. Então, você começa a ver, se você quiser, você vai lá na fonte e vai tentar ler e vai tentar fazer uma coerência das informações. Mas esse teste foi feito em animais? Esses são os testes preliminares? E no humano, como é que funciona, né? Esse artigo fala mal sobre o leite, mas será que tem algum artigo que fala bem? Quantos artigos falam mal e quantos artigos falam bem? Aí você vai ver uma discrepância brutal, né? Você tem 10 mil falando mal e você tem 100 mil falando bem. E aí você vai começar a desconfiar e quando tiver a oportunidade, vai conversar com alguém, uma pessoa que é mais da área e vai tentar entender a razão, o porquê dessa informação ser colocada na sociedade dessa outra maneira. Então, a gente tem que ter o que a gente chama, né, pessoal, sentido crítico, né? Tem que ter um posicionamento de, como, onde, por quê e para mim. Então, você começa a questionar e saber onde está a informação. Então, se é artigo científico, muito bem, é o que a gente quer, mas como ele foi feito, né? Não tenho condições de entender isso. Leia algumas pesquisas, faça uma pesquisa, mesmo no Google, e tente ver um profissional confiável que você confia, que foi te recomendado, ou um consenso do colegiado a respeito. Então, eu quero ver o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia opina sobre esse medicamento que o médico pediu para eu tomar. Começa a colocar as informações dessa maneira. É claro que talvez você se perca, né, e veja a coisa errada, mas é uma fonte de informação, contraste ela com outras e faça seu próprio julgamento. É isso que eu recomendo vocês fazerem. Pessoal, outro ponto que eu coloquei aqui é a frequência em comer fora de casa, né? Pensar o seguinte: mesmo que você coma fora de casa e seja uma comida típica do brasileiro, né? O trivial, arroz, feijão, salada, legumes, se é uma refeição, um prato que você come ao meio-dia e chegou 5 horas da tarde e ainda tá com a comida aqui, que ela não baixou, você não sentiu fome nenhuma, presta atenção, essa comida não foi legal para você. Testa mais uma vez,
Veja se isso volta a acontecer. Desconfie. Às vezes tem muitos aditivos ou realçadores de sabores ricos em glutamatos monossódicos, né, que dão uma sede terrível e que te impede de fazer aquela digestão, te deixa mais inchado, uma má digestão, ou seja, não tá funcionando legal. Evita esse tipo de restaurante, procure um outro que você possa questionar como é feita a comida, se os temperos são naturais, né? Se tem uma opção não frita, tudo bem comer um alimento frito, mas não é todo dia, não é na quantidade que a gente quer. Isso porque você tem um propósito, então lembre do propósito. Qual é o seu propósito? Eu quero perder 3 quilos, eu quero perder 5 quilos, ok. Ou eu tenho que perder 20 quilos, não importa qual é a sua necessidade, ou eu quero ganhar musculatura, às vezes é necessidade de ganho também, né? A gente tem que ser bem honesto conosco mesmo. Será que eu estou comprando os alimentos que eu tenho que ter em casa? Ou eu estou tendo acesso a coisas que eu não deveria ter? E como é que eu vou me comportar diante disso? É muito complicado, né? Porque cada caso, mais uma vez, a gente tem que trabalhar de maneira isolada, mas você tem que entender que se você se alimenta adequadamente, da maneira como rapidamente aqui a gente nessa aula pode abordar, né? Porque o nosso tempo é limitado. Mas vamos supor que você fez um bom café da manhã, do jeitinho como eu expliquei, um bom almoço e um bom jantar, tá? Você não tem que ficar preocupada, ai, comi demais, não comi demais, né? É claro que você tem que sair bem da mesa, satisfeito, porém sempre, sim, pensando, até comeria mais, mas talvez seria gula, eu consigo chegar na próxima refeição com essa quantidade que eu comi, essa é uma boa saída. E a outra saída é, puxa vida, eu já não comi no almoço legal e agora essa pessoa me vem e me oferece um pedaço de bolo ou me convidando a comer um pão de queijo, uma coxinha. Aí eu vou falar, pessoal, qual é o propósito? É horário de coxinha? Tudo bem comer esse bolo? Esse bolo tem muitas melequinhas ou ele é um bolo simples, né? Bolo com meleca às vezes tem o dobro de calorias do que um bolo simples. É um bolo simples, mas está cheio de açúcar. Será que eu não posso pegar esse bolo que vão me dar, que vão me trazer e guardar para outro momento que eu sei que eu vou usar melhor? Depois de ter comido bastante fibra, eu reduzo um pouquinho do meu arroz e no final eu coloco o meu bolinho como sobremesa. Será que eu consigo trabalhar melhor os alimentos e não ir com tanto anseio, né, por eles? Isso é um treino, isso não é fácil, isso não acontece do dia para a noite, mas aqui, ó, o pensamento existe. Você sabe que você vai num casamento e quer provar todos os docinhos. Eu amo fazer isso. O que eu faço? Primeira coisa, pego umas companhias, umas amigas, as minhas filhas, vamos na mesa, aí a gente pega um de cada, corta em 4, aí eu como um quarto de um quarto do outro, um quarto do outro. Vi qual é o melhor, ótimo. Eu tenho direito, geralmente as pessoas têm direito a uns 5 docinhos, né? Bom, só nisso eu consumi um, né? Porque eu comi um quarto. Ok, você pode 5, não pode? Pega lá aquele que você provou e viu que é o melhor, que a gente vai comer aquilo que a gente gosta. Não vai comer, deu uma mordida, viu que não gosta? Não avance, não continue. Tenha prazer naquilo que você tá fazendo. Ok, aí você vai e leva para casa. Não precisa comer tudo de uma vez. É essa a grande sacada. Muitas vezes as pessoas falam, ai, mas eu não como doce agora que eu tô tentando emagrecer, eu não compro, faz 10 dias que eu não coloco um pedacinho de chocolate na boca. Gente, não precisa. O que não pode é comer uma barra. O que estaria ok é comer tudo que eu tinha que comer, arroz, feijão, salada, legumes, nas suas quantidades adequadas, né? Uma carne, e terminar minha refeição com um pedacinho de chocolate.
Isso não vai fazer mal, isso não é isso que vai arruinar a sua dieta. Pelo contrário, isso vai te dar tranquilidade de que logo mais tarde, no seu jantar ou no dia seguinte, você tem aquela barra ali, ó, é sua, mas que você tá no controle dela, tá? Agora, se você é daquelas pessoas que não vai conseguir ter esse controle, então é melhor não tê-la perto de você. Mas se ela vier, aquilo que eu falei, leve consigo, tenha ela com você, mas saiba dividir, saiba comer no momento certo. Não é comer chocolate na hora que quiser, não. Tem que ter fibra. Cadê a fibra? É café, almoço e janta, que a gente tem um volume maior de fibra para poder, então, vir esse pedacinho de doce e entrar, então, não só caloricamente no nosso organismo, mas entrar no momento certo, no timing correto, né? Para que a gente faça um melhor aproveitamento daquilo e não reserve como gordura corporal. Então, vamos supor uma alimentação desequilibrada, só massa. Não tinha carne, tinha um molho, ok? Depende do molho, molho branco, molho vermelho, mas não tinha carne, não tinha salada, não tinha nada, só tinha o macarrão. E como você estava com fome, você comeu numa quantidade que você sentiu, opa, agora eu tô cheio, agora eu tô bem. E aí vai lá e come um chocolate, mas tá gostoso, você pega mais um pedaço, mais um pedaço, mais um pedaço, foi meia barra. Então você comeu um prato de macarrão e meia barra de chocolate. Não tem o que fazer com isso, pessoal. Vai provavelmente ser armazenado o excesso de açúcar que vai entrar na sua corrente sanguínea como gordura corporal. Então, como é que eu evito isso? Em vez de comer o prato inteiro de macarrão, eu vou comer praticamente a metade, porque a outra metade eu vou encher de verduras, legumes, crus, cozidos, feitos de diversa maneira, do modo que você mais gostar. Ainda vai ter a carne que vai te dar saciedade e você termina essa refeição com um pedacinho de chocolate e tá tudo ok. É muito diferente esse cenário do que o macarrão e o chocolate logo na sequência, entendeu? Então não é o que você, o tamanho do prato, muitas vezes não é isso, mas é sim como você pode comer a mesma quantidade de macarrão que você comeria se só tivesse macarrão, mas com a presença desses outros itens, a metabolização, a digestão desse processo é totalmente outra. É o que eu sempre falo, 2.000 calorias bem comidas e 2.000 calorias mal comidas, essa aqui mal comidas vai te engordar mais do que essas 2.000 poderiam estar te engordando. Então presta atenção, ok? Próximo ponto, atividade física. Por que a gente fala para vocês fazer atividade física? Porque vai elevar o gasto calórico e vai talvez estimular o aumento da sua musculatura, de fibras musculares, que são células que consomem mais energia. Então, só por ter células no corpo que consomem mais energia, já aumenta o seu gasto calórico diário. E ainda, você vai lá e pratica, e no momento da prática você já está gastando mais energia por estar se movimentando mais, por estar gerando calor, você sente, você sua, isso é um bom sinal, sinal que você está as coisas estão funcionando e o calor está saindo para te refrigerar, né? Aquele corpo que está em funcionamento, e isso é sinônimo de aumento de gasto calórico. Então, se você mantém uma dieta controlada, com gasto calórico mais elevado, a conta fecha. A gente começa a perder peso. Então, não é fazer dietas drásticas, mas sim fazer uma dieta que te forneça todos os nutrientes do dia e aumentar o seu gasto energético através da atividade física. É esse o ponto, é essa chave que a gente procura estimular na vida de vocês. Outros pontos que aqui devem ser ditos: controle emocional e sono. O sono, vou começar pelo sono, é o momento que você vai poder reorganizar todas as suas funções químicas. É quando você dorme, quando você tenta, não tá desligado, mas é quando você baixa o seu funcionamento e permite que o sistema de limpeza orgânico e de reorganização coloque as coisas no lugar para o dia seguinte. Isso pra gente na nutrição é
fundamental. Então, sono, quantidades de horas de sono, às vezes você precisa só de 7, às vezes 8, às vezes 9. Tenta respeitar isso. E qualidade de sono também. Muita gente não dorme bem. Então, tentar trabalhar isso. Existem, então, terapias e procedimentos e processos que a gente não vai tratar aqui. Mas a gente tem que correr atrás, se esse é o nosso problema, ok? E o controle emocional. Uma pessoa que tem um estresse muito grande, sempre tá com adrenalina no corpo, né? Cortisol, outros hormônios de estresse, que é o glucagon. Esse tipo de ambiente contaminado impede o bom funcionamento do nosso organismo e pode impedir você, tanto fisicamente como emocionalmente, e emocionalmente aqui eu falo do controle das emoções através do consumo do alimento, né? Prejudicar a sua perda de peso ou a sua manutenção do peso corporal. Então, identificar como você está vivendo, em que ambiente você está se relacionando com pessoas na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar que seja. Então, esse controle emocional, esse ambiente adequado de trabalho, de relacionamento, mais o sono, a atividade física, né? É o que vai fazer o sucesso da perda de peso ou do controle de peso corporal, tá? E de uma saúde com isso muito mais rica e saudável. Era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Eu fico muito feliz pela oportunidade de, numa aula, poder concentrar o que eu mais gosto de falar e trabalhar nos meus planejamentos e tal. Mas eu tenho uma novidade para vocês e agora eu queria contar. O aprofundamento de tudo que eu comentei e todo o material que eu vim relatando aqui para vocês, do Ministério da Saúde, da Anvisa e não sei o quê, nós agora temos tudo programadinho, organizado em aulas separadas, ok? São mais de 40 aulas que eu já gravei e que eu ofereço para vocês, que estarão disponíveis. E com isso eu tento finalizar a aula de vocês hoje, um apanhadão de como comer de maneira balanceada, equilibrada. Tentei explicar um pouquinho do que está por trás disso, mas é claro que 1 hora não é suficiente para eu poder me expressar aqui de uma maneira adequada e falar tudo o que está por trás de um metabolismo, de comportamentos alimentares, ou então de ditos populares ou mitos que muitos saem por aí, ou informações de Instagram, Facebook, WhatsApp que acabam chegando para a gente de maneira isolada, que a gente fica meio desorientado se devemos nos comportar de uma maneira ou outra. Então, o que eu fiz foi a gravação de várias aulas, são mais de 40 aulas, nem todas têm 1 hora de duração, umas são bem mais curtas, outras são mais longas, sim, né? Principalmente aquelas que eu explico o funcionamento do metabolismo, o intestino, o sistema imunológico, fibras, comportamentos, situações diversas, receitas e tudo mais. Um material bastante denso, muito bem elaborado para poder atender a vocês que não têm acesso a um nutricionista e mais, por um preço que jamais vocês pagariam um nutricionista. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que vocês possam aproveitar muito mais de todo o material que foi elaborado, tanto digitalmente como também em papel. Se você entrar no curso online, você tem direito a esse material físico por um preço, gente, que vocês não vão acreditar. Vocês jamais conseguiriam pagar um profissional de nutrição para ter essas informações nessa organização, e no seu tempo você pode se dedicar a escutar as aulas naquele tempo seu de ócio, ou enquanto estiver lavando uma louça, ou a caminho do trabalho, no momento que você melhor achar para você.
O valor disso é muito baixo. R$ 157 para ter acesso a toda essa informação. Então, se você gostou desse conteúdo, está preparado para receber mais conteúdo através do nosso curso super acessível, feito realmente para você que não tem muito tempo e precisa receber informações de qualidade, então, por favor, acesse, você não pode perder, acesse o link que está aqui abaixo, dando todas as instruções e mais, gente. Eu acredito que vocês podem pagar em quanto, pessoal? 8, 10, 12 vezes, ou seja, é muito fácil, não tem objeção, vai lá e faça a sua inscrição para ter acesso a todo esse material. Lembrando também, continuem me seguindo para mais informações pelo Instagram e também pelo meu canal do YouTube. Tchau, vejo vocês nas aulas!